Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Ao longo da história, as mulheres têm sido fontes inesgotáveis de criatividade e expressão artística. Suas vozes, histórias e vivências têm sido fundamentais para enriquecer o cenário teatral e cinematográfico com profundidade, sensibilidade e autenticidade. Bia, eu nem sei se eu estou preparada. Eu não tô, definitivamente. Ah, mas você tá linda, né? Ela não tá linda? Você tá preparada. Fui linda assim. pra gravar com mulheres lindas, né, gente? Isso mesmo. E hoje a gente vai conhecer duas mulheres incríveis, crias ou não, vamos entender, né? Da Zona Sul e não só da Zona Sul estendida, como eu chamo. E a gente vai contar como essas mulheres estão movimentando a arte, não só na Zona Sul, mas também no Brasil, por favor. Sim, com certeza, mas eu vou falar que é cria da Zona Sul sim, porque é nosso, gente. É nosso pro mundo, é nosso pra vocês. Então hoje a gente trouxe aqui, vou apresentar primeiro a atriz, compositora, cantora, trabalha na Globoplay, tá lá, fez Todas as Flores, Rota 66 e também fez Irmandade, acho que tá na Netflix, ao lado do Seu Jorge. Né, gente, nada mais, nada menos. Calma aí que já vou falar, porque a gente também trouxe pra compor essa mesa atriz, roteirista, Severina faz tudo, segundo ela, disse pra mim, do coletivo Mulheres em Série. Caso vocês não conheçam, procurem conhecer, é ótimo. Então estamos aqui com Naruna Costa, Renata Freire. Gente, prazer estar com vocês hoje. Bem-vindas, muito, mulheres muito, muito incríveis. prazer. Esse episódio merece palmas. Palmas. Palmas para nós. Bem-vindas, gente. A gente tá muito feliz de receber vocês. Sério, que episódio delicioso que vai ser esse. Então, a gente sempre começa perguntando como vocês chegam na Zona Sul. Então, como vocês se conectam com esse território, culturalmente e pessoalmente também. Então, pode começar, quem quiser começar. Quer começar, Renata? Eu prefiro escutar ela, Então se for vamos possível. vamos lá. Pode começar, Naruna. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, vendo a gente. É um prazer estar aqui, poder trocar, conhecer mais e melhor, né, essas mulheres maravilhosas. A gente tem a felicidade de conviver com gerações muito promissoras, assim, né? E todas nós estamos contribuindo com uma sementinha para uma terra que está muito fértil, então estou muito feliz. Obrigada. Eu sou de Taboão da Serra. Essa parte estendida da Zona Sul, parece que Taboão é uma cidade que fica dentro da Zona Sul, né, de São Paulo. E a minha relação com Campo Limpo, Capão Redondo, é muito forte, assim, acho que toda a experiência da minha arte tem a ver com a relação com esses bairros, assim. E eu fundei o Espaço Clariô de Teatro, que é um espaço que já tem 18 anos, em Taboão da Serra, com o coletivo Clariô e o coletivo Clarianas, que é um coletivo de música, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E já estamos aí quase 20 anos fazendo arte com a periferia, para a periferia, sobre a periferia, com artistas periféricos. Então, a gente... Eu não sei, essa experiência de acompanhar essa evolução, assim, da arte nesse território em 2 décadas é muito maravilhoso, né? Porque realmente quando a gente fundou o Espaço Clariô, fica ali na Santa Luzia, que é uma região que sofre enchentes, e a gente entendeu, né, enquanto coletivo, que existia uma dificuldade muito grande de conseguir políticas públicas na cidade para apoiar grupos e artistas, né, que tinham aos montes. A gente resolveu realmente consolidar um espaço de troca, assim. Então, com o Clariô, muitas outras frentes se fortaleceram. Acho que teve um movimento de cultura periférica que foi criando força a partir de espaços físicos, assim, de 2 décadas para cá, né? Então, os bares que foram se tornando quintais culturais, né? Os saraus, os slams, os grupos de teatro que foram também se fortalecendo
diante de quintais, de espaços, né, dos seus próprios territórios, assim, e isso ficou muito forte de 2 décadas para cá, e eu sinto que o Clareou contribui muito nessa região, que é ali Tabuão, mas que contempla a região da Zona Sul, mas também do Embu das Artes, de Itapecerica, pessoas de muitos lugares, assim, dessa região frequentam o Clareou e entendem como um espaço que realmente fomenta o pensamento, né, o pensamento cultural, assim, é muito bonito. Que lindo. E realmente, eu também acompanhei nessas últimas 2 décadas aí. E eu sinto, Naruna, que é isso. Por que eu falo que é a Zona Sul estendida? Porque, para mim, houve uma grande influência dos artistas vindo desses municípios aqui na Zona Sul, né? A gente tem o Sérgio Vaz, que tem a Cooperifa, que trouxe uma grande visibilidade para esse território. A gente tem o Binho, que está lá no Clareou toda segunda-feira. Então, a gente tem muitos artistas que fizeram esse circuito se movimentar. Então, para mim, é a Zona Sul estendida, não tem jeito. Antes da gente ir para Renata, eu queria saber, você é de uma família de artistas? A gente se tornou, assim. O que eu costumo dizer é que a minha família é muito forte no sentido cultural, mas as artes mesmo a gente teve acesso muito tardiamente, assim. Eu conheci o teatro, por exemplo, na adolescência. Eu e as minhas irmãs. Somos em 4 irmãos, né? Todos nós artistas. 3 da gente, eu, Naluana Lima e Raja Luan, trabalhamos juntos no Clareou. E tem a Ana Jara Costa, que é minha irmã também. Ela trabalhou como atriz durante um tempo, mas hoje ela se enveredou para a política, assim. Ela faz parte hoje do coletivo Movimento Pretas. Ela é co-deputada pelo Movimento Pretas, co-deputada estadual, e é muito bonito também a trajetória dela, enquanto esse olhar, que é um olhar de uma artista, de uma militante das causas raciais, assim. E aí nós 4, né, os 4 filhos de Dona Santina e seu divino, temos esse mote, assim, uma envergadura para o que é social, para olhar para a nossa história como algo que pode ser reforçado, melhorado, né, a partir dos nossos ofícios, assim, a gente junta ofício e luta, e é muito bonito. O Rager, meu irmão mais novo, ele é bonequeiro, e artista plástico, e ator, e iluminador. Multiartista. Multiartista, super. E a Ana Luana também faz parte das Clarianas, é uma das fundadoras também das Clarianas, é compositora, cantora, atriz, diretora. É muito bonito, assim, esse quarteto fantástico. Que lindo. Lindo. E você, Renata? Conta um pouquinho dessa história com a Zona Sul. Bom, eu passei a minha infância e adolescência no bairro do Jardim Magdalena, próximo ao Parque Fernanda, um bairro que tinha a fama de ser o mais violento de São Paulo. Eu lembro, a minha memória, assim, é muito forte, que muitas vezes eu ia para a escola e tinha uma viela, né, para outra rua, e final de semana sim, final de semana não, tinha um corpo estendido. E eu acho que essa realidade forjou a todas as experiências boas e ruins que eu trago e coloco na minha arte. Eu lembro que minha avó falava assim: não, a Renata, a profissão dela vai ser ou jornalista ou alguma coisa com arte, porque ela não para de falar. E eu acho que foi... Por que será? É engraçado isso. Não entendi, não achei. Nem dá pra perceber. E eu acho que essa foi um norte que minha avó deu. Também uma mulher, filha de italiano, fugido da guerra, que casou com um homem bem mais velho e tinha um amor imenso pelos filhos, netos, vizinhos. E eu acho que é a grande mais-valia que eu trago da minha família. E aí, em 2015, após um relacionamento péssimo, tóxico, eu resolvi fazer um documentário. E esse documentário não tinha nome, não tinha muito corpo, e só tinha uma temática, que era a agenda da mulher sendo violentada e os abusos sofridos por essas mulheres. E aí eu fiz algumas consultas, montamos reuniões online e presenciais, e a gente percebeu que essas mulheres são muitas.
Essas histórias são muitas. E eu falei assim, não dá para fazer um documentário, tem que fazer uma ficção. Que a ficção vai me dar liberdade para eu contar todas essas histórias, com a capacidade de criticá-las e, às vezes, ajudá-las, as histórias, né? Não as mulheres. E que isso ia me fortalecer. Foi aí que surgiu Mulheres em Série. É uma websérie que nós temos 4 temporadas, inclusive, eu puxando sardinha de novo, a trilha da abertura é das Clarianas e os créditos finais é com a música Burca, que, enfim, não tem nem o que falar. Com essa trilha a gente conseguiu exibir nossas webséries em alguns festivais nacionais e vários festivais internacionais. E isso mostra o reflexo que ainda o Brasil não tem a capacidade de entender o que é uma forma crítica de falar sobre as mulheres e o espaço que ela domina. Então, diante disso, a gente entendeu que já não era mais um grupo, era um coletivo, e aí se formou o coletivo Mulheres em Série, e hoje a gente trabalha com transmídia. Então, a gente aprofundou, né? Não só o audiovisual, mas também agora a parte literária, com uma obra que está sendo escrita, a parte de games, a gente tem 2 games prontos aí, um deles agora vai para o Gamescom na Alemanha, que fala sobre a sexualidade da mulher em primeira pessoa. Gente, incrível. Isso só foi a abertura, tá? Só isso. Você tá preparado pra tudo isso? Eu não sei. E aí a gente tava falando dos bastidores, né? Porque a gente, um dos nossos objetivos na Bia é conectar os artistas. Exato. E às vezes eu sugiro uns nomes lá que estão na minha cabeça e tal. E a Naruna era uma atriz que a gente sempre quis trazer. E aí quando deu certo, eu falei, nossa, eu acho que tem que ser a Renata. Sim. E aí, sem saber de toda essa conexão, de toda essa história, né? Então, quer dizer, tem um apoio aí de mulheres ajudando mulheres. E você falou, não ajudando a contar as histórias, não ajudando as mulheres. Mas você também está ajudando as mulheres quando você dá visibilidade para essas histórias. Então, de alguma maneira, você também está fazendo isso. Essas realidades. Eu fico pensando, na 4ª temporada a gente fez essa autocrítica. Porque quando você faz uma obra audiovisual, você quer realmente que essa informação passe, seja adiante. Que isso agregue a alguma pessoa e essa pessoa, de alguma forma, se livre da situação que ela está passando. Mas isso é irreal. Você não pode se cobrar disso e a sua obra não vai salvar essas mulheres. Sim. E isso tem... E aí eu percebi, na 4ª temporada, que a gente falou com algumas parlamentares, que não é nem a política pública que vai salvar. São conhecimento e infraestrutura para que os homens entendam o que eles fazem e o transtorno que eles causam nas vidas das mulheres. E eu não estou falando isso porque eu estou levantando bandeira, não. Mas o que eu percebi? Não adianta nada eu fazer uma obra audiovisual, chegue em 10 mulheres e não chegue na 11ª. Essa 11ª vai continuar sendo violentada e as outras também. Não vai ser a minha obra que eu fiz com muito carinho, que eu queria que fosse um levante, não vai ser isso. É a consciência da sociedade que tem que mudar. E isso não é só as políticas públicas, porque a gente tem leis fortes, fundamentadas. A gente tem que pensar exatamente em como fazer com que o outro entenda limites e que abuso é um negócio criminoso, que destrói não só fisicamente, mas psicologicamente também as mulheres. Sim, quero puxar essa história depois um pouco para entender até 2015 como é que você chegou lá, porque, né, você deu um salto aí na sua história, mas eu queria saber o que você fez antes de ser essa mulher múltipla no audiovisual, mas queria pensar numa outra conexão que a gente teve aqui, né, Bia? Você estava um dia desse na Lesp. Tava um dia desse na Lesp. Numa reunião com o Movimento Pretas. Sim. E as meninas estavam lá. Exatamente, eu ia falar disso. Ia mandar um salve pro Movimento Pretas. Porque elas estão apoiando também o nosso jornalismo. Então, é isso. A gente tá conseguindo alcançar esses lugares. E eu também estive na Câmara há umas 2 semanas. A gente tá falando sobre jornalismo periférico, sobre essa narrativa que é nossa, das nossas histórias também nos espaços públicos, uma coisa que é super recente, né? Se pensar que eu começo a fazer jornalismo em 2006,
2006. Então, olha o caminho que a gente teve que percorrer para que a gente estivesse fazendo essa incidência política agora. Mas é muito importante. Mas aí, voltando para a parte artística, que é isso que nos interessa, Naruna, eu queria que você contasse Clarianas, e tivemos essa conversa com o Washington, e o Espaço Clariô tem e ele me explicou que não é... Como é que eu tava falando? Que ele me corrigiu? Não é... Popular. Não é resgate da cultura popular. Porque a gente não resgata nada, ela existe, e tá lá, quem quiser pega, quem não quiser fica assim mesmo. Mas eu acho que tem um lance da gente, de olhar Clarianas e olhar o Espaço Clariô como como espaços, como lugares e artes e obras que nos levam à nossa ancestralidade, sabe assim? Principalmente das mulheres, né? E eu acompanhei também Clarianas, né? Vi Clarianas. A gente já foi apresentada pela Ju Dias. Amiga, eu tô com muita saudade de você. Em algum momento... a Ju é foda. E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, qual é a essência desse trabalho, sabe? Eu acho que tem... Não sei se eu tô falando besteira, mas enfim, você tá aqui, eu preciso perguntar. Se tem essa questão também de trazer essa ancestralidade pro protagonismo, né? Trazer essas histórias de mulheres pra frente. E Clarianas, pra gente é... tudo, Ouçam né? Clarianas, gente. Por favor, Spotify. Ouçam agora. Pausem, ouçam e voltem. Sim, com certeza. Tem uma coisa maravilhosa que eu ouvi um dia a Helena Silvestre, que é outra mulher incrível, falando sobre como as pessoas que não são periféricas retratam a periferia como uma população, né, uma comunidade carente, né? Então, população carente. Esse é um termo muito recorrente para falar sobre essas pessoas e esse território. Mas a gente não observa o quanto essa população é abundante também, e o quanto transborda de outras tecnologias, de outras que não necessariamente tem a ver com a ausência de políticas públicas, de equipamentos públicos, mas assim, o fato de estarmos vivas e produzindo coisas e inventando coisas, existe uma abundância gigantesca, assim, e a cultura é uma delas. Quando eu falei, eu tive pouco acesso às artes na minha experiência enquanto pessoa periférica, mas muito acesso à cultura. A periferia de São Paulo é extremamente abundante culturalmente. É uma região, não sei como são as outras, mas aqui na Zona Sul, especificamente, tem pessoas de todas as regiões do Brasil. Então, imagine esse caldeirão cultural, de formação de gastronômica, musical. A gente tem referências do Brasil inteiro, de tonalidades, de jeitos. Cada esquina que a gente vai tem uma Casa do Norte, que vende, né, os produtos nordestinos, nortistas. A musicalidade, a espiritualidade, uma região que também concentra um número muito grande de pessoas negras e indígenas, então que também trazem as suas culturas, né, específicas, ainda que por intuição. Então é isso, quando a gente fala não é resgate, porque a gente não está tirando do nada, a gente fala sempre em fortalecer, né? O Cleidson Catarina, que trabalha com a gente também, que é cearense, ele fala também muito isso, assim, a gente não, o nosso objetivo nunca é dar voz, porque nós temos voz, é fortalecer a voz, é fortalecer a nossa cultura. E aí, quando a gente decide que a gente vai fazer a nossa arte no nosso território, não o contrário, porque a prática era a gente ir atravessar a ponte para se formar, atravessar a ponte para consumir, atravessar a ponte para tentar bater em qualquer teatro que pudesse querer e nunca queria os nossos espetáculos, uma temporada dos nossos trabalhos. A gente quis inverter a lógica, falar, não é possível, o que a gente faz é cultura de alta qualidade, é fonte. O que a gente tem é fonte do que eles estão fazendo, do que a branquitude está fazendo, sempre fez. A gente sempre foi fonte. Então a gente vai trabalhar na fonte, no lugar, né? Inverter a geografia das coisas. E funcionou muito, porque a gente se olhou de uma maneira muito generosa de entender que assim que a gente faz é muito, muito bom. Tem muita qualidade, sim. É de elite, é de uma elite real, né? É
É realeza, eu falo isso também, assim, elite brasileira, gente, vamos quebrar essa ideia de elite, porque elite brasileira é isso, é Lia de Itamaracá, é Raquel Trindade, isso é realeza, isso é elite, né? Então, é nesse lugar, e aí abre uma frente gigantesca, porque a gente vai olhar para a nossa ancestralidade enquanto pessoa negra, a gente vai olhar para a nossa ancestralidade enquanto descendentes de nordestinos, que são, pelo menos a minha geração, eu não conheço ninguém da minha geração que eram meus vizinhos, que eram filhos de paulistanos ou paulistanas ou paulistas. Eram sempre pessoas do norte, do nordeste ou de Minas Gerais, né? Então, essa referência da cultura mineira, sudestina, da cultura popular, da cultura nordestina, e aí a gente traz com a autoridade de quem tem essa experiência, de quem tem esse contato real, não é forjado, né? Então, os sotaques que a gente traz, a musicalidade, é uma generosidade da cultura indígena, né? Que precisa cada vez mais ter esse espaço fortalecido, porque está vivo, né? Ao contrário do que se pretendem. Exatamente. E aí é nesse sentido que a nossa musicalidade enquanto clarianas e a nossa teatralidade faz questão de reforçar esses elementos, assim. Que lindo. Clareou surgiu antes de Clarianas. Sim, Clariana surge dentro do Clareô. A gente estava montando um espetáculo chamado Hospital da Gente, que foi o nosso primeiro espetáculo no Espaço Clareô. Só mulheres em cena. O nosso grupo não são só de mulheres, mas a gente tinha decidido, quando a gente decidiu ficar no espaço, em Taboão, que a gente ia contar as nossas histórias e a partir desse princípio, das histórias dessas mulheres. Então, a gente montou esse espetáculo com textos do Marcelino Freire, é um homem, olha só que maluquice. Mas a gente entendeu que aqueles textos tinham muito a ver com o que a gente queria falar naquele momento, e a gente montou esse espetáculo. Só que com ele, iniciamos uma pesquisa de quase um ano de olhar para as nossa ancestralidade, começando das mães, das avós, das tias, de entender tudo. O que elas cantam, como elas falam, o que elas, né? De onde a gente vem. E aí nasceu com isso, de uma forma muito intuitiva, uma compositora em mim, né? Então eu trazia muitas canções, assim, muitas cantorias para os ensaios. E disso a gente montou um repertório para o espetáculo. E depois que o espetáculo estreou, a gente começou a divulgar a peça. Com ela, a gente levava sempre as músicas nos saraus para falar, vai lá assistir. A gente cantava 2, 3 músicas. E as pessoas falavam, nossa, por que vocês não formam um grupo de música? Por que não aprofunda isso? E a gente tinha, quase 20 músicas. E aí, em 2012, isso foi em 2006, 2007. Em 2012, a gente fez o nosso primeiro disco, que foi o Girandeira. Que, enfim, até hoje reverbera muito, assim, Canto de Proteção, uma canção que percorre o mundo inteiro, assim, todos os dias a gente recebe mensagens lindas, assim, de como essas canções fazem sentido para muita gente. Vou reforçar o convite para vocês ouvirem Clarianas, ouçam com as mães, com as avós de vocês. Vocês vão se sentir acolhidas nessa musicalidade incrível dessas mulheres incríveis, que a gente vai trazer as outras Clarianas em breve. Sim. Em breve. Sim. Então, antes de passar para a Bia, que ela já está com uma pergunta aqui querendo fazer, Rê, eu queria que você contasse o que você fez até 2015. Você já trabalhava com audiovisual até você chegar no Mulheres em Série, né? Sim. Bom, eu, como todas pessoas, usando uma fala dela, a gente não entendia muito como que é produzir cultura, como que é... Aí eu comecei a oficina aqui no Fórum. Da oficina aqui no Fórum eu fiz 2 anos no Canal Brasil como produtora. E aí eu entendi, não, vamos abrir uma produtora. E aí eu abri uma produtora chamada Paideia, mas como todo empreendedor sem estrutura administrativa, isso afundou. E aí eu falei assim, não, eu preciso estudar mais, eu quero estudar mais. Aí eu juntei o dinheiro que eu tinha conquistado nessa Paideia e fui em 2011 para Los Baños, em Cuba, na ICTV, estudar documentários. Nossa, que legal. Naquela época... Chiquérrima. Não, e eu fiz essa pergunta porque eu tinha ideia de que ela era estudiosa e porque uma mulher da nossa idade não tinha... até hoje a gente tem dificuldade de ver mulheres periféricas no audiovisual, né? Por trás das câmeras. Acho que nas câmeras ok, mas assim...
na produção, né, igual eu vejo cena lá, você no chão, claquete, é difícil a gente ver isso, até no streaming, imagina na periferia, então, e é isso, quando a gente falou de trazer a Naru, na minha cabeça veio você como uma referência do audiovisual feminino. Não sei nem se você sabe disso, mas eu acompanho vocês. Eu falei, vocês não precisam me conhecer, mas eu preciso conhecer vocês. Porque quando eu tenho alguma matéria, eu tenho que ter ali, ó, uma fonte na cabeça. Então, só pra te falar isso, assim, porque eu acho super importante o trabalho que você faz. Essa resistência que você tem de manter. E... Ai, Bia, desculpa, mas eu vou ter que perguntar antes de você. Pode ir, tranquilo. Mulheres em Série traz mulheres diversas. Sim. E aí eu queria que você falasse sobre essa diversidade feminina que você traz para que o coletivo tem. Eu não sei como é que é composto esse coletivo. Nosso coletivo surgiu em 2015 com uma estrutura e ao longo do processo essa estrutura foi se moldando. Mas a gente tinha até o final de 2022 mulheres trans no comando, mulheres deficientes, homens mais 60, e agora eu estou partindo as minhas necessidades. Eu sou uma mulher mais 46, com esclerose sistêmica, com acometimento pulmonar, tenho uma mãe que é maquiadora e faz alimentação que tem Alzheimer, e isso tudo está junto, porque essas histórias e essas percepções têm que ser mostrada, não de forma, vamos colocar isso para cumprir a cota, não, é como ponto de partida, esse olhar que é necessário para a gente transformar o nosso audiovisual realmente inclusivo, com equidade e diverso. Não é fácil, porque trabalhar com pessoas que têm algumas marcas, algumas deficiências, né, é você sair do seu lugar de conforto, ter a empatia maior do mundo, porque você colocar uma pessoa que tem Alzheimer para fazer maquiagem de 15 pessoas, você vai praticando a sociabilidade, a empatia, e isso tem que ser um círculo, porque senão não vai. Não vai. Ter mulher no comando também, dirigindo, é uma coisa assim que os homens... É claro que a minha equipe já tá azeitada, mas é muito difícil, sabe? Porque você falar para um fotógrafo, não, eu não gostei, refaça. Você briga com egos. E é isso que é o coletivo, não sou só eu, todo mundo faz o coletivo, e ele só existe porque esse todo mundo acredita. Porque a gente começou sem nada. A primeira vez que foi investido foi no Vai 2, em 2019. E aí foi uma ascensão. A gente ganhou PROAC, a gente licenciou a 3ª temporada, e agora a gente conseguiu fazer um jogo pelo Vaitec. Esse foi selecionado para o Big Festival, e agora a gente vai para a Alemanha. Tudo com o nosso repertório. A gente só tá nesse processo porque antes a gente entendeu que a gente precisava falar e contar, como a gente poderia falar e contar, e esse subsídio financeiro ajudou a gente a comprar equipamento para a gente bater de igualdade com produções assim renomadas, mas a gente tem uma essência que é diferente, né? A gente acabou de filmar agora o spin-off do Chapa, próximo das imediações, que foi filmado uma série que está na Netflix. E essas pessoas que cederam as casas nunca tinham visto uma câmera. Quer dizer, uma puta produção não teve coragem de acolher a comunidade para que essa comunidade também fizesse parte. É aquela história de contar a história sem o nós. E o meu não, eu tenho que ter esse nós. Esse nós está sempre comigo. E nós somos diversos. Com certeza. Então, essa é a realidade. Eu acho fantástico. Eu tava tentando puxar da memória de onde eu conheço a Renata. Durante o podcast você vai... Não, eu lembrei. Eu fiz matéria sobre Mulheres em Série, divulguei o Mulheres em Série quando eu era editora do Capão News. Não foi? Também. Nem sei que ano foi isso, mas foi em algum ano aí. E, gente, a gente já indicou aqui o Clarianas, e agora assistam a websérie Mulheres em Série.
o spin-off do Chapa Pode Pá também. A gente vai tentar deixar os links aqui pra vocês, mas se não deixar, procurem. Tem lá no Google, né? Se der um Google. A gente perdeu a nossa conta do YouTube. Eu vi isso, mulher. O que aconteceu? Eu vi também. O Chapa Pode Pá por outra conta. Porque nós temos o projeto que fala sobre a sexualidade da mulher. E a mulher é em primeiro plano. E tem nu. As minhas produções têm nu. E eu não tenho medo de fazer nu frontal. Sendo feminino e masculino, eu não tenho medo, porque isso daí é a realidade. A gente tem que parar de colocar as pessoas assexuadas nas produções. Não que as pessoas assexuadas não mereçam espaço, mas parece que todo mundo não faz sexo e não tem órgãos genitais. E não, tem. E aí derrubaram. Não me perguntaram e derrubaram. Meu Deus. Só que isso me deu engajamento para levar o projeto para um festival internacional. Nossa, Que massa. massa. Gente, É isso. Então assistam, consumam. É um conteúdo, assim, muito sensível. É um conteúdo que toca muito nas feminilidades diversas que a gente tem. Então é muito, muito legal. A pergunta que eu queria fazer, pergunta simples, mas que é de muita curiosidade. Como que vocês tiveram o primeiro contato com teatro? Com teatro não, artes cênicas, digamos assim. Sabe, artes cênicas junto com audiovisual. Qual foi o primeiro contato de vocês, assim, que você fala, pô, é isso que eu quero, sabe? Como que foi? Eu fui na escola. Um grupo que estava se apresentando na cidade foi divulgar o espetáculo. E aí eu fui assistir. Quando eu assisti, eu falei, gente, peraí, calma. O que está acontecendo aqui? Eu me apaixonei. Era um coletivo que estava se formando na cidade pelo projeto Ademar Guerra. Então, um diretor de fora, que era o Amaury Alvarez, ele veio até a cidade e juntou todos os poucos grupos que tinham e formou um coletivo só. Eles montaram um espetáculo e foram às escolas divulgar que existia esse projeto. E era um projeto que não tinha só o espetáculo, mas que tinham oficinas de teatro. E aí a gente enlouqueceu, eu e as minhas irmãs, e a gente foi assistir, fez as oficinas e queria se formar. Meu pai não deixava, foi uma luta. Mas a gente conseguiu fazer e eu nunca mais parei, assim. Foi realmente um encontro da minha vida, assim, porque eu sempre fui ligada a muitas artes, né? Quando eu era criança, assim, e adolescente, pré-adolescente, eu lembro que quando assisti Guarda-Costas, a Whitney Houston, imagina, a nossa protagonista preta, né? Master. Não tinha noção nenhuma de que aquilo, de por que aquilo me pegou tanto, assim, mas eu vi aquela atuação, aquela pessoa incrível cantando, eu queria cantar as músicas dela, era uma coisa muito louca. E o teatro tem isso, né? A casa das artes, né? Você pode fazer o que você quiser. Se você é artista plástico, você cabe no teatro, se você canta, você cabe no teatro, dança, tudo. E aí, pela estética, pelo a infinitude artística, era ali que eu queria morar. Mas eu ainda não tinha noção de que ele poderia ser um objeto de enfrentamento, assim, de luta, né? E aí, quando eu fui me formar, realmente, eu fiz teatro amador durante muito tempo, assim, já o Grupo Clareou já meio que esse projeto foi um embrião na adolescência, né? Muitos que hoje estão com a gente, o João, minha própria irmã, Ana Luana, enfim, muita gente já fazia teatro amador junto, e aí a gente foi se formar. Eu entrei na Escola de Arte Dramática, na IAD, na USP. Era um curso que era gratuito, e então eu falei, é lá que eu vou fazer. Não tinha a menor noção da história da escola, do que ela significava e tal. Prestei e passei. E aí eu entendi que, tipo, o buraco era mais embaixo. Quando eu saí, né, que é aquela velha história que a gente sai da aldeia e olha de fora. Então, a Universidade de São Paulo me trouxe o quanto a ideia de ausência e de carência, nesse sentido, era real, assim, porque eu não via corpos parecidos com o meu, com histórias parecidas com a minha, com pessoas periféricas. Era realmente um lugar segregado. E então, toda essa experiência, né, me forjou uma necessidade de querer contar a minha história. Então, eu fiquei com vontade de voltar para casa para poder... Não, vamos fortalecer o que a gente está fazendo aqui, assim. E isso aconteceu comigo na Universidade de São Paulo e com outros integrantes também nas outras escolas, assim. A experiência de sair da cidade, de olhar para um universo amplo, gigantesco, público, mas que não abarcava as nossas experiências, nossos corpos, né? E corpos. Era muito louco, assim. Hoje...
nem se compara ao que era, sei lá, quase 20 anos atrás, né, gente? Faz quase 20 anos que eu entrei na escola de arte dramática, meu Deus. Então, foi assim que começou. E aí, a experiência da EAD é uma escola muito tradicional, é uma escola que tem muita visibilidade, assim, né? Então, a partir do momento que eu entrei lá, eu comecei a ter contato também com audiovisual, com agências, com coisas, e comecei a fazer algumas coisas. E meu primeiro curta foi de um estudante do CAC, né, da ECA, desculpa, que estava se formando em cinema lá na Universidade de São Paulo, e a gente fez um curta muito bonito, assim, chamado Cigano, que eu gosto muito, e foi ali que eu comecei a minha carreira no audiovisual. Tá no YouTube? Será que a gente acha? Acho que tá no YouTube, sim. E você, Renata, quando que você acha que foi o seu marco? Falou, não, vai ter que ser isso, vai ter que ser as artes, vai ter que ser o audiovisual. Quando que você teve eu não tenho uma história assim, um lastro muito para trás. Mas eu posso pensando aqui, e eu acho que foi quando eu decidi fazer uma oficina de animação na Quinofórum. E foi assim, eu liguei porque eu queria fazer animação de qualquer jeito, porque eu gostava de stop motion, eu achava a técnica incrível, e eu queria aprender, e é difícil isso, né? E aí eu liguei na Quinofórum, eu queria... Quanto é para fazer? Porque eu achei que eu tinha que pagar. E quando eu descobri que era de graça e eles ainda davam ajuda de custo, aí eu trabalhava como numa construtora. Eu larguei tudo. Isso foi revolta na minha casa, porque como é que você larga tudo? Filha, vai fazer um curso. Um curso. E eu já tinha um filho. Então eu tinha que pagar os custos de um filho. E eu falei assim, não, ou vai ser agora, ou eu entro neste momento, ou não vai ser. E aí isso abriu uma porta, e essa porta virou mais coisas, mas eu acho que o início realmente foi nessa oficina de animação na Quinofórum. Caraca, Quinofórum, um abraço. Importantíssimo. Obrigada por esse presente. Ô, Bia, a gente tem uma mulher da Netflix aqui, né? A gente tem uma mulher da Netflix. A gente precisa fazer essas perguntas. Eu tô fingindo costume. Que ela deve ter respondido 500 vezes, mas a gente vai ter que fazer. Eu fingi costume. Tô até agora, assim. Mas tá tudo bem. Naruna, como é que... Eu acho que a sua história é incrível, porque... E tem alguns amigos jornalistas que fizeram esse caminho, que é você se estabelecer no seu território com a sua arte, e aí chegar em outros lugares. Eu acho a história muito linda, assim. Eu acho que, pra mim, é isso que faz sentido, sabe? E eu não fiz isso, né? Porque eu tive que ganhar dinheiro, então eu trabalhava lá e voltei pra trabalhar no meu território. Mas como é que foi você conseguir você chegar nesses espaços, ocupar esses espaços, porque a gente sabe que são espaços onde não há muitas pessoas negras no protagonismo, né? E isso é uma luta que vai ser para sempre, eu acho. Não sei se a gente vai conseguir parar de falar sobre isso. Com mulheres incríveis, inclusive, né? A gente tem mulheres pretas incríveis nas artes, que não acessam alguns lugares. Como é que foi esse caminho, assim, de você estar em ambientes onde você tem acesso à massa, né? Porque aqui é isso, o Clarianas e o Clariô acessa públicos específicos. Quando vocês estão no Sesc, vocês estão acessando o público do Sesc. Tem o público de vocês também que acompanha, né? Quando você está num streaming, você acessa muita gente. Então, muita gente te conhece a partir daquilo, né? Como é que você chegou nesse lugar, né? Ao longo desses 20 anos de carreira? Quando você falou, teve um momento de falar, não, agora eu quero estar lá. Ou isso foi o contrário? Alguém te viu e falou, não, essa mulher é linda, maravilhosa desse jeito, fodástica, uma das maiores artistas brasileiras, ela tem que estar aqui, nesse lugar também. Como é que foi isso? Ai, nem sei dizer como foi, assim, porque eu acho que é um processo que ele fica sendo, né? Ele é o tempo todo, assim.
os nossos espaços no audiovisual, enquanto pessoas pretas, é muito frágil, restrito, né? Existe um plano mesmo, né? Que estrutura um imaginário sobre o Brasil que não é o Brasil. E isso, o audiovisual é bem responsável, né? A teledramaturgia em especial. Por isso que eu sinto, né, a sua fala de mudar as coisas a partir do audiovisual. É claro que objetivamente, diretamente, é muito difícil a gente fazer uma mudança concreta. Mas pensando na trajetória de como e da importância de formação cultural que a televisão tem para o brasileiro, pela própria ausência mesmo de estrutura educacional, né, de tudo, eu sinto que é muito valioso uma produção audiovisual que fale a verdade, que diga a respeito do que a gente realmente é ou de como nós estamos nesse país tão confuso. Porque realmente a gente é um fator muito importante na formação cultural da nossa população. A nossa população tem isso na veia, né? De se alimentar a partir do audiovisual e ter as suas relações estabelecidas a partir do que ela vê na televisão. Exatamente. E ver constantemente, ver né, de manhã, à tarde, à noite, no dia seguinte, no ano seguinte, na década seguinte. Então, mudar essa estrutura é uma vingança absoluta. Assim. E quando eu falo, eu adoro usar essa palavra vingança, porque realmente tem essa possibilidade de devolver a dor, né, de se vingar, mas também de vingar mesmo, de brotar coisas novas, assim, de a gente gerar outros pensamentos. Então, essa quebra desse imaginário. E aí a USP me trouxe isso, porque quando eu entrei na USP, eu falei, nossa, tem que mudar esse rolê, gente. Não é possível que eu não tenho que me sentir mal ocupando um espaço que é público. Não é possível isso. Então, ao invés de eu não critico quem recua, porque dói demais a gente não encontrar pares, mas esse movimento, assim, me acendeu um lugar de tipo, mano, eu tenho que estar então, se não tem, vai ter, né? E aí, não sou pioneira de nada, eu faço um caminho que muitas outras mulheres já fizeram antes de mim e outras estão continuando, né? Então, saúdo aqui Ruth de Souza, Léa Garcia, Zezé Mota, todas essas atrizes e outras tantas, né? Chica Xavier, outras tantas que não têm seus nomes lembrados, assim, que fizeram um caminho de tipo, vou ficar aqui, do que doer, eu vou ficar aqui porque faz sentido. Alguém vai olhar e vai falar, nossa, se ela tá ali, eu também posso estar. E quando eu nunca vou sozinha, né? Eu vou com todas nós. Então, isso me alimenta muito, assim. Eu não tenho esse lugar deslumbrado, de celebridade. Eu acho que isso é algo muito pueril, e pensando em pessoas pretas periféricas, pior ainda, né? Isso vence muito rápido, assim. É claro que poder ter o meu trabalho valorizado, eu acho que eu só cheguei em qualquer lugar por conta do meu trabalho mesmo, e eu acho que eu trabalho muito bem mesmo. Então, nesse sentido, cada passo que eu dei, eu sei o caminho que eu fiz, eu sei o trabalho que deu, assim. Então, esse reconhecimento é maravilhoso, mas não é num lugar de estar, né, de estrela, e sim de tipo, nossa, existe um trabalho que ele está sendo reconhecido, e outras pessoas estão vendo e está inspirando outras mulheres, outras crianças, né, a um caminho que seja mais decolonial, assim, que tenha outras possibilidades, que tenham menos traumas, né? Então eu sinto isso, eu sinto uma responsabilidade no audiovisual, além de toda essa alegria, né, de você poder estar sendo vista no mundo todo, né, no caso da Netflix, por exemplo, enfim, de vários streams e tal. Mas para além dessa beleza, mas de poder as pessoas também do bairro falar, caramba, Naruna, eu vi você, eu tô com você. E poder as meninas jovens falar, poxa, né, dá para ser diferente. Eu não preciso necessariamente ter um caminho que está vinculado à subalternidade, né? Eu posso ser autônoma, eu posso usar o meu cabelo crespo, eu tô me vendo, eu existo, né? Quando a gente invisibiliza, a gente mata a história, a gente morre o povo preto morre indígena, assim, morre várias vezes nesse país. Porque, né, além da morte direta, assim, desses ataques, a gente, sendo invisibilizado, a gente perde espaço, a gente perde força, então a gente perde existência.
Pra mim, é nesse lugar, assim, a minha resistência tem a ver com a nossa existência, assim. Falo pra caramba, meu Deus. Meu Deus. Não, mas Eu tento ser leve, gente. Falar tipo, ai, nossa, é muito gostoso. Tatuando, fazendo cenas, não sei o que lá. Tirar foto, fazer nudes. Mas não. gente, e ela é assim mesmo. As poucas vezes que a gente teve no mesmo ambiente, ela é assim mesmo, viu? Não é nada de estrela. A Bia tava tensa. Eu vou falar. Sim. A Bia tava tensa. Tava tensa. Não, mas foi minha mãe que colocou isso Ela em foi mim. até comprar roupa nova, gente. Gente, eu vou contar. Eu vou Eu contar falei, essa história. gente, Mãe, mas eu a vou te Naruna é expor. super de boa. Vai vendo, Naruna. Eu falei com a Rose, é educadora. Beijo, Rose. Beijo, A Rose. Rose, acho que a Rose te conhece, ela mas do falou que ia Clareou. A Ela Naruna, é super atriz tranquila. também. Eu falei, sim. Contei pra minha mãe. Ela falou, a da Todas as Flores vai na CIA agora. Não quero saber. Vai comprar roupa nova, vai comprar brinco, vai comprar maquiagem, vai comprar tudo. Você tá maluca? Eu falei, mãe, mas eu vou gravar como não me interessa, juro, por Deus. Ela falou, manda um Mas beijo. isso é ótimo, porque é vendo? valorizar, Ótimo. entendeu? E eu ia falar, inclusive. Eu você falo falou... pra todo mundo, gente. A Naruna, como se ela morasse do meu lado. Isso é ela. Todo mundo. E eu ia falar dos audiovisual que você falou da gente se enxergar, né, nesse lugar. Total. E aconteceu uma experiência muito legal na minha família, recente. Meu avô é um assíduo consumidor da televisão brasileira. Ele, assim, assiste programação das 7 da manhã até Deus quiser. E aí a gente assiste muito dos domingos juntos, novela, enfim. E tem muitos temas, é isso, da gente se enxergar. E teve uma fala que ele falou, não lembro exatamente da cena, mas me marcou bastante. Ele falou... ele tem 70 anos hoje. Ele falou, em toda a minha vida eu nunca achei que eu ia ver essa cena na televisão. Tipo, acho que era de 2 protagonistas pretos numa novela. Ele falou, não achei que eu ia ver isso numa televisão. E a televisão moldou muito convicções que ele tinha, percepções que ele tinha sobre pele, convivência, exatamente o que você falou, assim... E a gente conversa muito sobre televisão, na comunicação. A gente fala, TV, como é que vai ser, né? Daqui com a internet. Mas, gente, é uma bolha. A televisão chega em lugares que a gente não imagina. A gente não tem dimensão. Então, é muito forte isso que você falou. E obrigada, assim, pela representatividade. É de grandíssimo, sabe... É um agradecimento mesmo, é uma gratidão, né, gente? É uma honra, eu Uma acho, honra. assim. Sim. E é isso, porque é ocupar os espaços que nos pertencem. Entendeu? Em 2000 e... Nossa, já não lembro mais. 2018, 2017... eu trabalhava na agência Mural e a gente teve tinha um quadro dentro do jornal. Eu fazia jornalismo há muito tempo já. E ninguém me conhecia. Às vezes a vizinha não sabia. Quando eu fui pra TV, aí ela me conheceu. E eu falei, gente, é sobre isso, entendeu? É sobre isso. A gente não vai perder a nossa essência, o que a gente vai fazer é uma disputa de narrativa. Sim. Quando a gente chega lá, a gente tá disputando essa narrativa. Tá contando as nossas histórias e até esteticamente, a gente tá fazendo uma disputa, né? Conversei muito disso com o Dani Fagundes, assim... O quanto de beleza tem quando o olhar é de um sujeito periférico, sabe? Nas cenas mesmo, assim. É diferente, cara. É diferente. Então, eu me sinto super honrada, assim, em ter uma artista muito foda que nem você, representando, levando a sua aí pro mundão. Renata, eu assisti uma das cenas do Mulheres em Série. Eu não vou lembrar qual era o episódio, mas assim, foi bem assim, tocante, foi bem pesado. Coisas que eu nunca tinha assistido. Assim, eu tenho 21 anos, mas em nenhum lugar. Eu já tinha lido, eu li uma cena parecida em Capitães da Areia. Uma cena de estupro, enfim, assim, bem pesado. E me tocou bastante. Queria que você falasse um pouco também de como é que é pra você produzir essas cenas, pras mulheres, se tem preparação psicológica pra isso. E depois comentasse também um pouco dos prêmios, né, que o Mulheres em Série recebeu. Os festivais, exatamente. Bom, eu vou do fim pro começo. Prêmios a gente ainda não tem. Mas A oportunidade de você dar um prêmio aí pra Mulheres em Série. eu quero. Tô aceitando. Preciso. O projeto, como eu falei, Mulheres em Série surgiu por uma angústia. E a minha angústia era de
promover um audiovisual que fosse próximo da minha realidade e da realidade de todas essas mulheres que eu conversei. E muitas mulheres casadas sofriam estupro marital, isso não se falava naquela época. Muitas mulheres sofriam abusos e isso era meio, sabe, cortina de fumaça. E aí eu falei assim, não, eu quero colocar essa história, eu quero colocar... Porque na época que a gente fez, eu acho que você assistiu a primeira temporada e no último episódio tem um estupro de uma mulher lésbica, como uma cura gay. Foi isso mesmo. E aí eu coloquei essa cena, teve uma preparação de elenco, quem fez a preparação de elenco nessa cena foi o João Tavares, são atrizes, né, que já vinham indicação dele, então já tinha uma afinidade, mas foi um trabalho, assim, muito difícil. Inclusive, essa atriz que fez essa cena de estupro estava grávida. A gente gravou de madrugada. Caraca. E para ela, foi uma coisa, assim, que ela fala assim, uma mulher cis, uma mulher hétero, fazendo uma cena tão forte, sendo estuprada na rua, porque essa cena é na rua, por 3 homens, com a identificação de ser uma cura gay, rompeu com o que eu pensava em atuação. Porque naquela cena ela é ponto passivo, ela só está recebendo. E isso, para ela contando, mexeu muito, porque ela estava grávida e ela pensa, não sabia se ia ser menino ou não. Se fosse uma menina, como é que seria? E eu falei assim, eu cheguei num ponto que eu queria, que era pelo menos aguçar a percepção do que essas outras mulheres passaram. E a nossa ideia é mesmo colocar isso. Nessa websérie, que é o spin-off Chapa Podpah, eu tenho uma mulher trans fazendo o papel de mulher cis, grávida, que é a Claude. Eu acho que você conhece. E ela tem a parceria com um ator que também fez Todas as Flores, que é o Giovanni. E ele é um homem com vitiligo. E a cena que apresenta eles estão fazendo sexo oral no chuveiro. E sabe o que é isso? É normalizar o sexo. Sim. É romper com essa história de que sexo é impuro, a gente tem que falar com cuidado. Eu acho que é por conta disso, de tanto colocar tabus e colocar dogmas, que a gente faz com que o sexo seja algo profano e promíscuo. E aí isso leva a pessoa assim, eu vou fazer uma cura gay, então eu vou estuprar, então usando o sexo como uma coisa profana e promíscua como violência. E é essa história que a gente quer contar ao longo das nossas produções. Nossa, que sensível. E é isso. Quando você trata desse tema, não só disso, né, da violência, essa profundidade, esse tabu que leva o sexo, leva a outras muitas questões, sabe? Questão de esconder sobre doença, sobre tratamento, sobre diversas coisas. Então, que trabalho lindo. Parabéns. Lindo mesmo. Nossa, e a gente fica refletindo, né? Sobre reverbera muito N na coisas. gente. E aí eu queria puxar pra Naruna, que fez papéis também muito importantes nessa construção da feminilidade, né? Do papel da mulher, da importância da mulher. Queria que você contasse primeiro uma curiosidade, assim. Tipo, você bate lá na porta e fala, gente, olha eu aqui. Como é que chega? Como é que a atriz chega? Tem um processo, né? Passa por um processo. Como é que foi com você? Conta pra gente saber, que eu não sou atriz, eu não sei como é que eu funciona. também não tenho a menor ideia. Dicas. Não, no meu caso, eu tenho um agente há muito tempo já. Há 2 agentes, né? Pela mesa 2, que cuidam dos meus contratos, enfim, que fazem. Tem um lugar também, tipo, eles conhecem as produções, sabem as coisas que estão rolando e oferecem os atores, né? Assim, tal personagem e tal. Mas no meu caso, muitas vezes cola convite ou as pessoas entram em contato comigo para fazer testes e tudo mais, porque ainda é muito restrito, né? Pensando em personagens negras,
essas oportunidades. Então, a gente nunca está disponível para pensar para fazer testes, por exemplo, para qualquer personagem, né? Abriu testes para personagens, sei lá, de tantos anos, mais ou menos essa aparência, de alguma novela. Não, as personagens negras do audiovisual ainda têm entre parênteses nas suas né, descrições negras, porque existe uma função específica. Ela não é negra por acaso. Né? Então ela vai ter alguma coisa na trajetória dela que vai desembocar na questão racial. Não é tipo, só é uma mulher. Só é uma mulher. Né? Então, aí, por existir também uma restrição, são poucas atrizes que estão aí, né, tipo, fazendo muitas coisas, ainda, infelizmente. Aí chega muito, assim, pra mim, mesmo, diretamente, né? As pessoas já conhecem e tal, e fazem um convite, ou fazem um convite pra fazer os testes e tudo mais. Mas é uma luta, assim, não é simples e eu acho que esse quadro tá mudando ainda bem, né? Já temos muito mais, mas muito menos do que o ideal. Então, ainda não é uma coisa tão garantida, tão fácil, tão simples, assim. Todo semestre eu fico, meu Deus... O que eu vou fazer? Será que eu vou trabalhar? Mas tem dado certo. E você tá gravando alguma coisa agora? Não posso contar, mas tô. Logo saberemos, logo saberemos. Fazendo coisas bem legais. Então conta pra gente divulgar pros nossos. E aí eu queria que você contasse, assim, desses trabalhos, né, que a gente vê na TV, na internet e tal. Qual te tocou mais, assim? Qual foi a dessas personagens que mais... Ou te tirou muito ali do seu lugar comum, sabe? Que te mexeu. Mas qual você se conectou mais, assim? É muito injusto, né? Falar das personagens, porque tem uma paixão sempre, né? Mas eu, pela experiência técnica, eu acho que a Cristina, da Irmandade, né? Foi a que mais me explorou, assim, né? Fazer uma protagonistona mesmo. Foi muito, muito interessante, porque tecnicamente muda o jogo. É uma personagem que ela tem, né, ainda bem, mesmo sendo um contexto que está muito ligado ainda ao que o audiovisual imagina sobre a população preta, né, que é a questão do encarceramento e da criminalidade. Mas a Cristina, em especial, tem um recorte que eu acho que foi muito inovador, assim, pensando em atrizes, em personagens pretas, negras, na dramaturgia nacional, que é a subjetividade, assim, é uma mulher que tem muitos dilemas, o pensamento, né, as escolhas, quais são as possibilidades que ela tem, assim, é tudo muito profundo. Então, as cenas, a quantidade de cenas de close, de muito close, tinha essa exigência na série, porque era tentar mostrar o que ela estava pensando, o que ela ia escolher fazer. Então, os detalhes de olhar, de interpretação, foram muito diferentes do que eu costumava fazer, com expressões muito mais sucintas, que tinham muito mais a ver com o pensamento do que com a expressão, né? Porque, enfim, um closão na cara. Então, qualquer levantada de sobrancelha aparece de forma muito, muito presente, assim. Então, consegui encontrar toda essa profundidade na delicadeza da atuação. Foi um exercício muito lindo, assim. Além de ser uma quantidade, um volume muito grande, né? Eu trabalhei demais nas 2 temporadas. Eu trabalhava demais, assim. Eu chegava... acho que eu fiz quase todas as diárias. E quase todos os horários de todas as diárias. Porque ela tá em todos os lugares, assim. Foi uma coisa que me deu muita musculatura, sabe? De interpretação. Nossa, é muito foda, gente. A Cristina também é minha favorita, tá? E aí, na Cristina, eu acho que tem é muito incrível, porque você começa de um jeito e termina de outro. Sim. Completamente diferente. Tipo, uma curva, né? Gigantesca. Uma curva muito grande. E eu me lembro, assim, de cenas que você real parecia cansada, sabe? Eu falo, que eu tava cansada? Será? Eu acho que... Mas, assim, era nítido, assim. Acho que você conseguiu muito representar aqueles momentos todos, né? Eu também tenho questões de sempre ser uma situação que envolve ali o tráfico de drogas, a criminalidade, mas... Eu acho que a gente tá avançando, né? Pelo menos a gente tá chegando. Eu adoro série policial, que tem treta, confusão, eu adoro também. Eu queria falar uma coisa.
a atuação dela se aproxima muito no grau de evolução que as pessoas estão fazendo nos streams, que é a atuação mais realista. É o mínimo esforço e tudo tá no subjetivo. E isso, olha, são poucos atores que conseguem. Gente, Então, isso eu não estamos com uma das maiores atrizes brasileiras aqui. Me Por favor. contratem, gente, me contratem. E o diretor. ó, não fala que eu chamo. Gente, e o que vocês estão tramando atualmente? O que vocês estão trabalhando? Os projetos? Tem coisa em andamento? Tudo bem que não pode contar tudo, eu sei, tem surpresa vindo por aí. Mas atualmente, o que vocês estão fazendo? Pode começar, né? Quero saber. Olha, então, a gente ganhou a 7ª edição do Fomenta a Periferia. Muita bem. luta. E isso possibilitou a gente fazer o transmídia que a gente queria fazer. E nesse momento, nós estamos finalizando um jogo que se chama Bisquete. É um jogo... É ótimo esse nome! É ótimo. É ótimo porque conta realmente da sexualidade e a liberdade sexual da mulher. Então, ele é feito em visual novel. Conta a história de uma personagem que se chama Kate Tu, que dirige um Opala vermelho nas ruas do centro da cidade de São Paulo. Nossa. E ela vai contando as suas histórias sexuais e convidando quem está jogando. Você quer participar? É uma imersão dentro da sexualidade, mas não coloca o jogador como protagonista, e sim ela. Então, se você tá lá só para olhar, ok. Se você não tá lá, ok, a história é dela. Então, tem as relações que ela é só voyeur, tem as relações que ela participa, tem as relações que ela queria fazer como homenagem. O primeiro texto dela fala, eu quero gozar e eu vou me masturbar. E é isso, a mulher pode falar sobre isso. E eu coloquei esse jogo, uma mulher que fala sobre isso. E não é, eu apresentei no Big, e aí um dos jogadores, mas eu queria saber o nome dela, eu queria construir uma relação. Aí eu falei, não, esse jogo não é pra isso. Ela quer um date e é só isso. Entenda que ela chegou nesse espaço. Esse espaço é dela. Ela só quer se satisfazer, seja com você ou com objeto de masturbação. É isso. Você tá lá só como um espectador ou não. O jogo vai acontecer. Ela tem 40 anos, é jornalista que ela... Ela tem 42 anos. Viu, gente? Aprendam com o jogo. Que é uma mulher, uma loba. Ela tem 42 anos, é uma tatuadora. Olha, e que demais. E o perfil a gente colocou como próximo do Sin City. Então é um quadrinho todo estilizado em vermelho e preto. E é muito bom. Quando que lança? Ele tá indo agora para Gamescom. A gente tá querendo capitalizar para finalizar. Claro. E a ideia é lançar no final de 2024. Avisa pra nós, hein? Por favor. Queremos. Nossa, que demais isso. Demais. Estarei beirando aos 42, então. A gente vai fazer outras. Adoro. Demais isso. Muito bom. E você, Naruna? Que lindo. É isso, né? Tô filmando umas coisas aí muito legais, que eu não posso falar, mas que em breve vocês saberão. Com Clarianas, a gente acabou de gravar, agora a gente tá em fase de mixagem de um disco novo. É um disco que é todo dedicado aos orixás. Então, é um disco muito lindo, assim, que tem a direção do Giovanni de Ganzá. É um projeto dele, assim, que ele trouxe pra gente, a gente fez e a gente se apaixonou. Então, nesse ano, esse disco vai ser lançado, Xirê. A gente deve lançar um single em breve, depois o disco, acho que provavelmente no mês de novembro. E já tem um segundo disco, o quarto disco já tá pronto, assim, de ideias e música, já tá tudo organizado. Então, assim que a gente lançar esse, a gente entra em produção do próximo também. Tá bem fértil, assim, o terreninho das Clarianas. Então, em breve teremos muitas coisas. E com Clareou, a gente tá aí, acabamos de ser indicados a melhor dramaturgia pelo prêmio APCA, com o espetáculo Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto. Que eu faço a direção junto com Cleidson Catarina.
E é isso, o espetáculo tá rodando. A gente acabou de fazer o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro. Vamos apresentar no final de agosto agora em Interlagos e devemos ter... A gente pegou o PROAC, circulação também, então a gente deve fazer alguns lugares. Até o final do ano a gente vai rodar bastante coisa. O espetáculo tá muito lindo. O Washington aqui no dia dele contou um pouco, então não vou contar a história. Mas quem quiser saber mais também busca lá no Grupo Clariô, que temos todas as informações desse espetáculo, que eu faço a direção musical também. Eu dirijo com Catarina e faço a direção musical. Um elenco lindo, assim, uma história muito linda e muito brasileira, que pouquíssima gente conhece, mas que vale a pena conhecer. Sim. Gente, elas escrevem, elas dirigem. Gente, é muita coisa pra essas duas. Ai, que incrível, né? Eu não consegui ver Boi Mansinho, mas o Jonatas, lá do nosso projeto, ele assistiu, aí ele veio... Nossa, Gi, eu quero muito fazer uma matéria sobre isso. Eu falei, vai, menina, ele vai fazer uma matéria. Ai. Queremos matérias. Ai, vamos ter que encerrar? Não, fala que não, Miller. O Miller autoriza. Gente, vamos ter que encerrar. Mas se você chegou até aqui, você ouviu coisas maravilhosas. E assim, muito obrigada, meninas. Então vamos pra hora dos arrobas, Gi? Bora pra hora dos arrobas. Gente, a hora dos arrobas, vocês passam todos os arrobas de vocês, das redes sociais e onde as pessoas te encontram, entendeu? Então, Pra quer saber começar? mais do trabalho de vocês. Pra saber mais do trabalho de vocês. O nosso Instagram é @Coletivo Mulheres em Série. Lá dá oportunidade para você acessar o nosso Spotify, com as nossas radionovelas e o site que está saindo do forno, tá bem bonito. E em breve a gente vai construir uma nova plataforma para distribuir nosso audiovisual, porque a gente caiu com o nosso YouTube. Mas em breve vai estar aí, quem sabe, né? Acompanha as redes pra você acompanhar a nova. Sim. É isso. E o seu arroba? Você fala o seu? Eu quer... não o seu tenho, é- eu nem tenho. Eu coloco a minha gata. Então segue a gata da Renata, brincando. Eu segue a do coletivo, que aí já Tá bom. às então vezes me fechou. acha lá. Bom, o meu é Naruna, @Naruna Costa. E das Clarianas, Clarianas Oficial. Lá também tem tudo, o Linktree com tudo, com acesso aos discos, aos vídeos, aos clipes, enfim, tudo. E do Grupo Clariô, para saber mais informações, tanto do espaço, da programação do espaço, que é uma programação independente, assim. Então, além das nossas peças, tem as mostras de teatro, tem o Quintas 8, tem o Sarau do Binho, tem eventos, enfim. É @Grupo Clariô de Teatro. Siga a gente, gente. Gente, tive uma ideia agora. A gente podia gravar um podcast ao vivo lá, hein? Acho tudo. Acho tudo. Gente, teremos uma semana aí de algumas atividades, aí a gente conversa. Bom, o meu, você já sabe, é gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Segue a gente lá, gente. Vamos ficando por aqui. Até o Ficando próximo por aqui, episódio. gente. Beijo, beijo. Até, Obrigada. beijo. Até a próxima quinta-feira. Manda notícias. Isso. Tchau, gente. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.